É uma alegria mais uma vez estar no seu lar com o nosso programa Amor Exigente. E neste mês enfocando o terceiro princípio em relação à limitação de recursos na vida. Como já dissemos a vez passada, meu amigo, minha amiga, eu sou limitado, você é limitado, todos os seres humanos somos limitados. E como é importante que a gente saiba conviver com os nossos limites. E mais do que conviver, como é importante que a gente comece a enxergar além do nariz e saber também que quem convive comigo é limitado. O outro também é limitado. E com a necessidade de um exercício constante, de uma ascética, né? Realmente de uma ascética, buscando ultrapassar os meus limites, os limites do outro, entendendo que nós não somos uma mera somatória de limites, mas há no coração humano uma riqueza, ou melhor, riquezas enormes que fazem com que, na convivência do dia a dia, eu saiba ultrapassar os limites e descobrir a essência que existe no coração humano. É disso que nós vamos conversar um pouco mais hoje, aprofundando esse tema dos limites, tentando descobrir que além da minha pessoa, existe a pessoa do outro, da outra, que precisa ser acolhida, que precisa ser realmente, conforme a revelação cristã nos diz, amada do jeito que é. Fique com a gente, daqui a pouquinho vamos aprofundar esse tema. Até mais. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. De volta com o nosso programa Amor Exigente, enfocando dentro do princípio os recursos são limitados, toda essa relação que eu devo ter com os outros. Daí porque o enfoque deste princípio hoje diz respeito aos outros. Vimos já na semana passada que há necessidade de eu tomar consciência que eu tenho limites nos vários níveis da vida humana, desde o aspecto emocional, passando pelos aspectos físicos, financeiros. E hoje, então, nós queremos dizer a você, meu amado e amada telespectador, que há realmente limites que ultrapassam a nossa pessoa, que dizem respeito aos outros. E, como sempre, a nossa caríssima Fátima Zubioli, coordenadora regional do Amor Exigente, aqui conosco no estúdio, para nos dar essa base ao princípio, hoje, como já disse, enfocando as limitações dos nossos recursos em relação aos outros. Tudo bem com você, Fátima? Tudo bem, padre. E que dia é hoje da sua vida, Fátima? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom saber isso, Fátima. E a gente está de que forma mesmo? Cada vez melhor. Que bom. Melhorando. E esse jeito de viver nos coloca diante dos limites da pessoa humana, diante dos limites dos outros, né, Fátima? E como é que a gente tem que perceber os limites do outro, Fátima? Mas é muito importante a gente perceber o limite do outro. Principalmente acontece entre casais, né? Que onde um deles gostaria, na realidade, de ter um controle remoto, padre. Controle remoto em cima do outro. Um controle remoto, né? Por exemplo, a gente percebe, ou o marido, ou a esposa, pede 1000 coisas num dia só, acha que o companheiro é uma fonte inesgotável de recursos.
buscar tal coisa, pagar tal coisa, fazer, levar as crianças, dar banho, sabe? Então a gente percebe um abuso, né? Um abuso em relação que as pessoas não conseguem enxergar. Porque na nossa sociedade, uma pessoa boa, pode ser o marido bom, né? Ou a esposa muito boa, eles confundem ser bom com abuso, já vira para o abuso. Né? Então, quando essa pessoa, esse princípio existe, focalizando o outro, para a gente perceber que o outro é gente, é humano, ele pode adoecer. Né? Então, a gente percebe, né? Quando trabalha demais, além do trabalho, né? O trabalho do dia a dia, ainda em casa, a gente percebe que eles ficam doentes, né? Enxaqueca, gastrite, dores nas costas, né? Aquela carinha de sufocado. Né? Porque sempre atrás de um sufocado existe assim, mais ou menos 3 folgados. É assim, né? a história? É assim a história. Então é por isso, né? Então eu percebo Fátima, repete esse princípio. Isso é coisa do Isamitiba. Quando tem um sufocado, trabalha demais, em excesso, tem no mínimo 3 folgados. E é verdade. E aquilo que a gente chama do camelo, né? Do camelo. Aquele camelo que aguenta tudo. Aguenta tudo, né? Saco de pancada. Saco de pancada. Então, é importante isso. Além do meus recursos ser limitado, eu perceber que o meu esposo, meus filhos, eles têm os recursos limitados. Né? Então, por exemplo, se a gente quer um padrão de vida na nossa casa, o esposo tem que trabalhar 3 períodos, deixando ele doente, né, com um monte de problemas, com estresse, né, isso aí é por isso que é importante o amor exigente, para a gente focalizar mas também perceber que o outro é limitado, né, proteger o outro de abusos, né, digamos assim. Como é importante isso. Aquele princípio também antigo que a gente dizia assim, né, o meu limite termina onde começa o limite do outro. Né? Ou também, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Penso que essas coisas a gente deve sempre retomar nas relações interpessoais. Não é assim, Fátima? Você que é casada, você que é mãe, não é verdade? Junto lá com o Gustavo, né? Se não há essa harmonia, digamos assim, essa conversa, esse conhecimento do outro, no sentido de saber que o outro também tem o seu momento, a sua história, né? Digamos assim, o seu limite. O seu limite. A vida de família vira um inferno, não vira? Vira um inferno. E é importante eles terem momento, né, um hobby. Né? Como é importante, eu sei que sábado ou domingo, né, determinada hora, eu sei que meu marido vai com meu filho jogar golfe. Né? Para eles passam 4, 5 horas. Isso é muito importante, é desestressante. Mas isso precisa ter cooperação entre marido e mulher. Você reconhecer nele que ele é limitado, ele vai fazer a parte dele. Ser responsável pela parte dele e não abuso. É justamente os abusos que que o princípio vem e chama, né? Acorde, né? Você está explorando o seu esposo ou esposo, você está explorando a sua esposa. Né? Tem homem que até para tomar banho precisa de, cadê minha toalha? Né? Cadê minha camisa? Né? Isso eu particularmente eu acho que é abuso, né? Cada um tem que cuidar das suas roupas, da sua toalha de banho, das suas coisas, né? Para viver melhor. Sim, e vai ajudando a criar uma harmonia, não é assim? Não só em nível de família, mas em nível, por exemplo, de grupo de trabalho. Pega lá uma empresa, pega lá uma comunidade paroquial, não é verdade? Comunidade paroquial. Pega lá, também. não sei, qualquer grupo humano, né? Se a gente não tiver clareza dos limites pessoais e dos limites do outro, a gente não sei o que vai fazer desse mundo, na verdade. A gente vai viver realmente num mundo de guerras. E nós não somos máquinas, padre, nós somos gente, temos nossas necessidades, né? Então é por isso que é tão importante os nossos recursos são limitados e do outro é limitado. Né? Então, a nossa empregada doméstica, ela é gente, os recursos dela é limitado. Né? Então, não abusar, a gente percebe que, como patrão... essa palavra acho que é chave. A gente percebe que tem empregada que chega às 7 da manhã e sai às 7 da noite, né?
Isso aí é até contra as leis, mas é na desculpa de estar pagando um pouquinho mais e tal. Mas essa pessoa, ela é limitada. Se ela está trabalhando tudo isso, na casa dela ela não está dando conta. Né? Então, para a gente tem que parar e prestar atenção, enxergar o mundo à nossa volta. Ser humano, enxergar eu, o meu esposo, meus filhos, minha empregada, né, meus funcionários, os meus coordenadores, quem está à nossa volta. Fátima, e haveria assim um termômetro, uma regra que se estabelece, né? Esses limites assim, como por exemplo, até onde eu posso chegar em você, né? Até onde eu devo provocar mais alguma outra reação na sua vida? Por isso que cada um tem que estar preparado de acordo com os seus recursos, né? Saber até onde vai o nosso recurso, né? Por exemplo, né, eu brinco lá em casa que até os 40 anos eu estudava 3 períodos, não tinha problema. Agora, né, o que mais me incomoda é as vistas. Ontem, né, eram umas 9 horas da noite, eu queria ler mais, né, me aprofundar mais, aí as vistas parece que como se diz, é a nossa saúde, né? Ela é o limite, fala, não está legal, não está bem. Né? E a gente tem que prestar muita atenção. Olha, eu percebo, criançada, que os pais querem realizar na vida deles, querem que eles sejam médicos, né, que tenham sucesso profissional. Então, colocam uma agenda para a criançada como de executivo. Cobra demais da criançada. Né? Então, tem criançada que não vivem uma vida de criança. Isso é muito ruim. A criança, ela precisa... O que é prioridade? Né? Ir na escola, ir na catequese, né? Fazer suas tarefas. Isso é prioridade. Ela precisa ter também tempo para brincar. E não é televisão nem computador, é brincar. Né? Isso é saudável, né? Lá em casa eu brinco com os meus filhos, eu falo, olha, se vocês têm algum problema, não vem não, vocês tiveram uma infância maravilhosa, brincaram bastante. Então, eu percebia, né, como as criançadas que tinham essa agenda de executivo eram nervosas, agitadas, irritadas. E criança precisa brincar, é isso, nunca mais vai voltar essa vida de criança, né? Com certeza, não tem como, com certeza. Né? E o tempo é um recurso limitado também, sim. Né? Fátima, e algumas dicas assim, e cuidados para a gente não ultrapassar os limites, né? E ter assim uma boa convivência. Vamos lembrar algumas dicas? Vamos ver. Uma das dicas que é importante é a gente não ficar aguentando muita coisa do outro. Por exemplo, correção dos filhos. Né? Você não ficar aguentando muita coisa, você vai corrigindo aos pouquinhos. Porque existe pais que ele vai aguentando. Aí chega num dia, ele enlouquece, né? Gritos, já aqueles palavrão, tudo errado. Então, para a gente ter esse equilíbrio, uma das dicas é isso. Acontece coisas erradas em casa, corrige. Acontece outra, corrige. Isso também vale para a gente, vamos supor, a gente não ser camelo. Né? Então, eu tenho que falar, olha, não estou aguentando, igual na reunião lá em casa eu coloquei, eu não aguento mais fazer supermercado. Né? Entrar no supermercado já é uma coisa assim que já passou. Minha fase de mercado já passou. Aí meu marido adotou isso para ele. Né? E agora está programado também para a filha fazer mercado. Então, eu coloquei, eu não aguento mais entrar em supermercado, né? Porque quantos anos que eu faço? Acho que mais de 20. Muito mais. Ô, Fátima, uma dica, então, seria nessa linha de a gente dizer para o outro, olha, as minhas forças já não dão mais para fazer tal coisa. Exatamente. Mas tem que ter muita sinceridade nisso. Não tem, isso, tem que ser sincero e colocar as coisas de uma forma para a família, de uma forma assim clara, né? Sem dar uma de vítima, sem dar uma de coitadinho, sem acusar o outro, né? Colocar assim as claras para que o outro, né? O outro reconheça que o nosso recurso é limitado. Pois é. E como parece fundamental essa busca, não é, de saber que o outro é outro, né? Que o outro é diferente da minha pessoa, quem sabe a história, as raízes culturais do outro
o levou a ter esse limite. Por quê? Porque tem toda uma história passada, né, Fátima? E como é importante, quem sabe, através da conversa, do diálogo, da autoajuda, nós podermos conviver com os nossos limites e os limites do outro. Daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa, aprofundando mais um pouco sobre a limitação dos recursos a partir desse enfoque que é o outro. Fique com a gente, até mais. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é exigente, o amor é exigente. De volta ao nosso programa Amor Exigente, enfocando no dia de hoje o terceiro princípio, que diz respeito às limitações dos nossos recursos. E hoje partindo desse relacionamento com os outros, descobrindo que os outros também têm limites. Eu tenho limite, você tem limite, nós temos limites. E como é importante a gente saber que é um ser limitado, um ser que tem um começo, um meio, um fim, um ser que tem uma história, tem uma raiz cultural que quase que determinou a situação, né, o modo da gente viver. Conosco, mais uma vez, a nossa caríssima Luísa, lá de Marialva, que atua em várias frentes da vida da cidade, da vida da própria igreja e no Amor Exigente, fazendo um trabalho bonito aqui na nossa região. Tudo bem com você, Luísa? Tudo bem. De volta conosco. Olha, muito obrigado por essa graça de ter você aqui hoje conosco, mais uma vez, né? Tirando você um pouco das suas atividades. Seria até legal dizer aos nossos telespectadores, né, Fátima, as atividades que ela... O dia a dia, né? Dia a no dia, trabalho. o que ela faz lá em Marialva, aqui na região. Vamos Eu lá. sou psicóloga da Vara da Infância na comarca de Marialva, né, no Fórum. Estou lá também, completo esse ano 10 anos de trabalho no município. Olha que bonito. Quer dizer que o Amor Exigente ajuda você também nesse trabalho. Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes as famílias que a gente acompanha de processos, né, das orientações, nós costumamos encaminhar para o grupo. Né? Então nós temos um apoio assim, muito bom, tanto do juiz como da promotora, no sentido também de apoiar os encaminhamentos que a gente sugere, né, para as famílias frequentarem o grupo. Porque sou até suspeita, né, 9 anos de grupo, né, que eu tenho de Amor Exigente, de estar falando, né? Sempre eu falo, quando eu vejo que aquela família tem chance de mudança, então eu pego no pé, né? Às vezes eu fico 2 a 3 anos em cima daquela família, até a família se conscientizar que há necessidade, que o grupo funciona, né? Que bom. Que o grupo dá certo, que precisa, que se você frequentar o grupo assiduamente, você vai conseguir mudança, né? E geralmente, às vezes a gente sugere, ou o casal frequenta, né? Nós temos uma carteirinha que a gente pede já para o juiz já fornecer, ou que ele indique para que busque essa carteirinha no nosso setor, né, no setor técnico, para que a gente possa estar orientando já a família a frequentar o grupo. E há bons resultados nesse modo de você encaminhar assim, Luísa? Eu vejo que sim, aquelas famílias que realmente persistem. Né? Porque às vezes a gente tem famílias que vão 1 ano, famílias que vão no grupo só por quando estão em trabalho de internação do jovem, né? Sim. Então aí eles frequentam só aquele período de internação. Aí vem as recaídas, aí eles correm lá de novo. Ai, recaiu, tal. Aí a gente orienta, se você não tivesse faltado, se você tivesse seguido certinho, com certeza você tinha tido sucesso. Certo. Você deve viver assim, mergulhada no mundo dos problemas alheios, na verdade. E como é que
você consegue estabelecer, digamos assim, esses limites de recursos diante desse universo assim de problemas dos outros, né? Dos limites dos outros. Como é que você consegue trabalhar isso, Luísa? Pus a Luísa na parede, agora é fácil. Vai ser tranquilo. Eu falo sempre assim, porque o pessoal fala, como você tem paciência de estar lidando com esses conflitos? Porque às vezes alcoolismo, dependência química, prostituição, violência, né? A questão da própria marginalidade da pessoa, como que você consegue? As pessoas vão lá. Eu falo, primeiro, sempre eu trabalho muito com a espiritualidade. Eu peço sempre para Deus me dar força, me dar paciência, me dar humildade para mim estar trabalhando com aquelas pessoas, né? E aí sempre começo o dia com oração e termino o dia com oração. Olha que bonito. Porque senão eu acho que não conseguiria levar um bom trabalho. Porque eu acho que em primeiro plano, né, está o espiritual. Sim, sim. E depois, digamos assim, dessa base da sua vida, que é todo esse aspecto da espiritualidade, né? Enfim, da ligação direta com o poder superior, com Deus, e no relacionamento, digamos, das limitações do dia a dia, como é que você tenta administrar todo o seu tempo, os seus recursos? É difícil, mas eu tento colocar sempre assim, os horários, estabelecer as regras, olha, tal horário eu tenho que fazer isso, tal horário eu tenho que fazer aquilo, né? Então a gente tem que estar estabelecendo algumas regras para a gente, para que a gente consiga também trabalhar junto com o outro, né? Porque senão às vezes é a questão da agenda, né? Que nem a Fátima colocou, as crianças muitas vezes têm agenda de executivos, que às vezes os pais estabelecem essa agenda, né? Só que às vezes eles esquecem que também o recurso é limitado da criança, né? A criança tem que viver, ela tem que brincar, né? Também até o próprio adolescente, que eu vejo adolescente que reclama, por exemplo, do tempo. Ele tem tempo para tudo, mas o pai não tem tempo para passear com ele. Então a maior queixa que a gente tem de recurso que a gente vê na limitação é que o pai tem tempo para muitas atividades e não tem tempo para fazer um lazer com o filho. Então isso a gente tem que estar sempre colocando tudo, né? Colocando o lazer, a educação, né? O seu trabalho, para que você não se estresse e que você possa dar assim, uma assessoria para todos. Né? E no trabalho também funciona dessa forma. Então, às vezes a gente tem agenda, a gente tem que colocar horário para os atendimentos lá, porque às vezes as pessoas procuram a gente fora do horário. Então, a gente fala, olha, vocês aguardem, hora que der uma brechinha a gente atende. Mas se a gente não colocar horário, as pessoas abusam também da boa vontade. Então, trata de fazer assim um cronograma bem feito do dia e estabelecer prioridades. Prioridades. Digamos assim, a partir de que critério a gente pode estabelecer prioridades no mundo do trabalho, no mundo da família? Vamos começar pelo básico, no mundo da família. A prioridade é você ter um momento de lazer com a sua família, a questão do momento de você ter a refeição com a família. A gente sempre coloca que pelo menos uma refeição façam todos os juntos, né? Para que a pessoa tenha aquela convivência familiar, né? Então que a gente possa estar todos sentando, conversando, né? Então estabelecer esse horário. A partir daí você vai começando, podendo aumentar isso. Então a primeira regra seria na alimentação com a família. E um lazer também familiar, que às vezes tem pessoas que buscam casal que saem, passeiam e deixam os filhos em casa. Eu já vi mãe que vai para baile, vai festa e o filho fica em casa. E ela não leva o filho no cinema, não leva o filho fazer chupar um sorvete, o casal em si ou só ou o pai ou a mãe. Então tem que estabelecer esse vínculo, eu acho, para que você possa estar tendo um bom desenvolvimento familiar e trabalhar dentro do seu recurso, né?
Se o recurso às vezes é limitado, questão financeira, né, às vezes a gente sempre sugere, olha, faz um passeio, vai na praça, vai fazer um piquenique, não custa isso. Né? Mas o filho está cobrando, né? E os filhos qualquer coisa. Pescar com os filhos, até pescar, fui pescar com os filhos. Com o menino, né? Fátima, então, digamos, né, Luísa, esses recursos devem partir daquilo que está à minha disposição e de acordo com as minhas condições. É nessa linha, sim, mais ou menos, tem que ser. Usar também de criatividade, né, padre? Hoje o pessoal está muito assim bitolado, eles acham que diversão é tudo pronto, né? É gastar, eles acham que diversão é gastar. E não. Nossa, quantas formas que você tem de se divertir com as crianças, com o adolescente, dentro de casa, sabe, brincando, tem esses joguinhos aí, xadrez, tem aquela pedra também, né? Brincar, se divertir, isso é muito importante. E eles cobram da gente, a Luísa falou uma coisa muito importante, eles cobram. Adolescente, eles enxergam tudo, né? Que negócio é esse? Pai e mãe saem juntos, se divertem, nunca lembra que a gente existe, só cobra, né? Cobra estudo, cobra isso, cobra aquilo, cobra mil coisas e nada para nós. Né? Então, é aí que está o recurso é limitado. O filho, ele fala, peraí, que negócio é esse? Cadê o amor? Pois é, parece, se é que eu estou entendendo direito, há uma coisa que nós temos que resgatar. A necessidade de colocar a criatividade, né, para que haja comunhão. Exatamente. Não é assim a história? A criatividade. Em nível de adolescentes, de crianças, não é? Toda essa integração, especialmente no mundo do lazer, no mundo, não é, da diversão, como é necessário resgatar a criatividade em cima até de coisas mínimas, detalhes que normalmente nós podemos chamar de bobos, né? Mas que ajudam a integração entre pais e filhos. Né? Isso é muito importante, isso parece que está demodé, padre. Né? Por exemplo, né, um churrasco em família, todos podem participar, desde o pequenininho ao mais velho, conversando, escutando música, né? E é gostoso tomar chimarrão. Na minha casa tem esse negócio de chimarrão, né? Então, uma vez por semana, 2 toma chimarrão, conversa, né? Joga conversa fora. Isso faz um bem enorme. É uma coisa muito... Por exemplo, eu trabalhei na educação também e numa escola. Então, a escola, a Criarte, a gente sempre tinha um vínculo assim de fazer promoções com os pais para fazer esse resgate, né? Então, tinha oficina de pipa, aí os pais iam na escola confeccionar pipa. Depois iam para campo soltar a pipa, né? Trabalho com sucata, montar brinquedos, né? Então isso proporcionava uma aproximação, né, do filho com o pai, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Né? Então sempre, nossa, as crianças amam isso. Pois amam. Como é importante então a gente estar atento. Nós não esgotamos esse tema e nem queremos esgotar, mas queremos, amigo, amiga telespectador do nosso canal 31, trazer a você, digamos assim, uma sã curiosidade, no sentido de fazer com que o seu coração seja despertado a necessidade de criar, né, de abrir espaços, né, para a vida, né? Especialmente se tratando da vida com os outros, de descobrir que o outro é belo, a outra é bela, não só pela aparência, mas por aquilo que o outro é, por aquilo que o outro tem, que a outra é, que a outra tem dentro de si. E junto com toda essa história pessoal, vem os limites, vem, digamos assim, tudo aquilo que nós devemos ultrapassar para não nos perdermos. Porque se eu paro no limite, nos defeitos do outro, eu me fecho e eu não cresço e eu não aprendo a crescer mais, a ser mais com os próprios limites pessoais e os limites dos outros. A gente quer agradecer aqui a presença mais uma vez da Luísa,
mais uma vez a presença da Fátima, a sua participação, amigo telespectador, amiga telespectadora, no sentido de fazer com que esse canal da Arquidiocese de Maringá comece a dar um grande salto, um grande voo, para que ele seja realmente um espaço onde a gente converse coisas profundas que ajude você, que ajude a mim a sermos mais. Um grande abraço a você, fique com Deus e até a próxima oportunidade. O amor é exigente.